Na segunda-feira, 4 ex-presidentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, assinaram em conjunto uma carta pública em defesa do censo 2020. A preocupação é com os cortes anunciados pelo governo Bolsonaro. Até agora, se sabe que o questionário básico sofrerá redução de 34 questões para 25. A amostra mais ampla, que é aplicada em 10% dos casos, passará de 102 para 76 questões. Foram cortadas perguntas, por exemplo, sobre a posse de bens, como geladeira e televisão, que seria uma maneira indireta de pesquisar sobre a renda do brasileiro. Saíram também questões sobre a saúde, como a que buscava avaliar, por exemplo, se os casos de autismo cresceram nos últimos anos. O corte da pergunta sobre o pagamento de aluguel de imóvel prejudica a análise do déficit habitacional no país. São perguntas que farão falta ao Brasil nos próximos 10 anos. Daí, Eduardo, se o governo erra, os custos desses erros se prolongam por uma década, é isso? Exato, porque o censo, por ser realizado uma vez a cada 10 anos, ele tem um grau de profundidade que é único no Brasil. Ele vai a cada um dos domicílios em todos os 5.570 municípios brasileiros. Daí você faz um grande retrato e minucioso retrato da nossa realidade habitacional, demográfica, social e de todas as espécies que a gente pode analisar, e faz-se o diagnóstico e são desenhadas as políticas que hão de ser adotadas ao longo de uma década para que na próxima década tenhamos condições de avaliar o impacto dessas medidas e pensar o futuro do país. Claro. Você esteve à frente do Censo 2010, né? Exato. Como que a gente pode explicar para as pessoas dados que foram apurados ali no Censo 2010 e que se refletiram em políticas públicas criadas durante 2013 e 2011? Vou dar um exemplo imediato. Fizemos o censo em 2010, a apuração ocorreu imediatamente, foi um processo assim rapidíssimo. No final do próprio ano de 2010, os primeiros dados de população e renda das famílias já estavam publicados. Os dados de população são usados pelo Tribunal de Contas da União para distribuir o fundo de participação dos municípios no ano seguinte. E mais da metade dos municípios brasileiros dependem fundamentalmente da transferência do FPM para fazer política de saneamento, de educação, inclusive transporte escolar. Andamos pelo país todo, a gente vê os ônibus escolares, esses ônibus preto e amarelo, conduzindo crianças da área rural para a área urbana, do subúrbio para a área central. Tudo isso é custeado com o recurso que o FPM aloca aos municípios. Se eu não tenho o dado correto de população, eu não tenho essa informação para o município transformar em receita e uma política para atender a sua população. O outro caso, dado de renda da população, que no censo de 2020 está sendo descaracterizado, era fundamental para ter uma ideia correta da renda média domiciliar das famílias brasileiras. Foi com base nesse indicador que o governo Dilma, em 2011, criou o programa de renda para a população de baixa renda, com o objetivo de erradicação da extrema pobreza. A fonte da política foi uma informação do questionário do censo que foi retirado do censo 2020. Agora, esse governo tem dito que é uma questão de corte de orçamento. Mas o que significa você ter que cortar e diminuir o número de questões do censo? Qual é a ligação? Eu acho que, em primeiro lugar, é uma mera desculpa. Sim. Na verdade, a presidente do IBGE tomou posse e, junto com a posse, ela tomou uma chave de galão. Porque o ministro, no dia da sua posse, disse: não tem dinheiro para fazer o censo. O censo do Brasil é exagerado. Parece que o censo do Burundi, que são 360 perguntas. Isso é mentira, porque o censo brasileiro nunca teve 360 perguntas. O máximo que teve foi de 102 perguntas no censo de 2010, do qual eu participei. Então, 360 perguntas não existem, o exagero triplicou o tamanho do censo, mas deixou no colo da presidente do IBGE a informação: não haverá o dinheiro para fazer o censo tal como vem sendo feito até então. Para ter uma ideia, o censo de 2010 custou, à época, R$1,5 bilhão para visitar 70 milhões de domicílios.
esse orçamento, se apenas transpuséssemos para hoje, pela inflação decorrida em 10 anos, daria a necessidade orçamentária de 3 bilhões de reais, que é quanto o IBGE, a área técnica do IBGE, havia programado antes da posse da nova presidente. Como ela tomou posse, ela sabia que o ministro já havia dito que não daria o recurso, ela, infelizmente, deu ouvidos internamente ao IBGE a quem não tem capacidade de conduzir esse trabalho. E fizeram para ela um orçamento oportunista, o qual ofereceu a possibilidade de fazer um censo com 2 bilhões e 400 milhões de domicílios. Não farão um censo com essa montanha de dinheiro. Resultado, para isso tinha que haver, então, a desculpa, não mais do que esfarrapada. Qual é a desculpa? Tem que cortar o questionário do censo. E aí sai fazendo o que a gente observou. O IBGE, a área técnica, tinha uma proposta de um questionário de 110 questões, depois reduziram, por conta da pressão, a área técnica a algo em torno de 98 questões. A presidente do IBGE não aceitou, nomeou um consultor de fora do IBGE, que fez uma outra proposta na casa de 80 e poucas questões, que não foi ouvido nem pela direção do IBGE, que destituiu o diretor técnico, nomeou um diretor de fora, o qual já havia dado um depoimento inclusive pela internet, no YouTube, defendendo a área técnica e alguns temas que deveriam continuar no questionário. Ele toma posse, a primeira coisa que faz é mais um abaixar a cabeça, aceita a determinação de cortar o questionário e faz esse questionário esdrúxulo atual de apenas 76 questões. Não sei se a gente pode elencar perguntas mais importantes ou não, mas me parece que essas perguntas que foram cortadas são muito importantes para entender a realidade brasileira, né? Eu diria que qualquer pergunta que fosse cortada seria prejudicial ao conhecimento da realidade da mesma maneira. Quer dizer, não tem uma justificativa, quer dizer, escolheram esta ou aquela pergunta por conta deste ou aquele objetivo de tentar mascarar a realidade. Eu acho que não tem tanta inteligência por trás dessa decisão, não. Basta ver que uma das questões retiradas foi exatamente a sobre migração internacional, cujo principal defensor da sua introdução havia sido, inclusive, o atual diretor técnico do IBGE, que é demógrafo e já havia dado depoimento que essa informação é fundamental no Brasil. Por que ela é fundamental? Porque se você não faz a pesquisa sobre migração internacional, por trás dessa não pergunta, existe a seguinte hipótese. Há um saldo migratório igual a zero, ou seja, o número de brasileiros que emigra é igual ao número de estrangeiros que imigram. Sim. Consequentemente, o que sai é igual ao que entra. Nós, na hora que olhamos a população brasileira, o saldo é zero do ponto de vista internacional. Verdade. Mas vai a Roraima. Será que o saldo migratório em Roraima é igual a zero? Será que o saldo migratório em Boa Vista é igual a zero? Mas o censo vai computar, porque vai estar lá em 2021, 2022, 2023 até 2029. Como é que você projeta a população se você tem por trás a hipótese de que o saldo é zero e você não tem pesquisa de população ano a ano até 2030? Você vai ter que usar a hipótese que estabeleceu no ano de 2020 que o saldo migratório para o Brasil era zero, e isso fica difícil calcular. Resultado, os municípios do estado de Roraima terão que receber, correrão o risco de continuar recebendo população imigrante, portanto, mais despesas para atender essa população, e a sua receita, como por exemplo a do FPM, vai continuar a mesma, ou seja, haverá um déficit de dinheiro para atender a sociedade. Isso vira um transtorno. Claro. Agora, você acredita que, além dessa desculpa de corte, tem motivações políticas por trás disso? Porque, por exemplo, essa questão do déficit habitacional. Se você não computa, você não vai ter números para criação de políticas, para continuar trabalhando políticas que já existem, por exemplo, como Minha Casa Minha Vida, enfim. Você acha que existe uma motivação política por trás? A motivação política existe até nas palavras do ministro no mesmo dia fatídico da posse, quando ele diz que quem pergunta muito acaba ouvindo o que não quer.
Na verdade, acaba ouvindo o que não quer atender às necessidades da população. Então, não é o que não quer, é quem não quer ouvir. E quem não quer é o governante. Agora, a escolha deste ou aquele item, eu não tenho informação nem como identificar essa orientação política. Então, vamos a este ou aquele item. Mas a escolha, concretamente, é desastrosa. Porque se você não faz a pergunta sobre o aluguel, qual é a importância dessa informação? É a informação sobre despesa que a família faz com o domicílio em que ela reside pagando aluguel. Qual é o problema? Não é o valor da despesa, mas é quanto esta despesa representa no orçamento da família. Se há um comprometimento elevadíssimo, significa que para você morar, vai faltar dinheiro para a escola, para a educação, para a higiene pessoal, para a saúde, para a alimentação. Consequentemente, fica caracterizado um estado de pobreza muito grande e a debilidade está no aspecto habitacional. Daí a necessidade de você ter um ministério que pense nas cidades e fazer um planejamento habitacional. Para isso, você tem que identificar em quais municípios há esse déficit, porque a política de construção de casa tem que ser no município, não é no Estado, não é na União. Então, pensar que pesquisas alternativas venham substituir essa informação é desconhecimento da pesquisa do Brasil. Não adianta eu falar do estado de Roraima se eu não souber qual município que eu tenho que atender. Não adianta eu pensar no estado de São Paulo, que tem cerca de 650 municípios, se eu não tiver a pesquisa para saber em qual dos 650 municípios haverá déficit habitacional. Então, perguntas dessa natureza são fundamentais. Claro. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube/Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.